ressignificar. Existe uma história chinesa muito antiga que fala sobre um camponês que vivia numa aldeia pobre no interior. Esse camponês era considerado, assim, bem entre os demais da aldeia porque ele tinha um cavalo. E aquele cavalo ajudava ele nas tarefas da fazenda e ainda era um meio de transporte que ele tinha. Um dia, esse cavalo fugiu. E aí todos os vizinhos dele ficaram espantados e disseram assim: minha nossa, que azar, o teu cavalo fugiu, e agora? E o camponês disse: talvez. Alguns dias depois, o cavalo volta, trazendo mais 2 cavalos selvagens. E aí os vizinhos falam: nossa, como tu é sortudo, mais 2 cavalos, que maravilha. E o camponês responde: talvez. Um dia depois, o filho do camponês resolve montar em um dos cavalos selvagens. E então ele é lançado para longe e acaba quebrando a perna. Daí os vizinhos todos de novo ficam horrorizados e dizem: minha nossa, que azar! Ai, quebrou a perna do filho, que horror! E agora? E o camponês disse: talvez. Alguns dias depois, chegaram os oficiais do exército ali no vilarejo para recrutar os jovens para a guerra. E o filho do camponês foi rejeitado porque estava com a perna quebrada. Aí, de novo, todos os vizinhos dele disseram: nossa, como tu é sortudo porque o teu filho não foi para a guerra. E ele disse: talvez. Ter 2 cavalos selvagens é algo positivo, financeiramente falando, e é negativo no contexto de teu filho com a perna quebrada. Agora, ter a perna quebrada é negativo no contexto de viver num vilarejo que tem que caminhar para pegar as coisas, que precisa do corpo para arar a terra e tudo mais. E é algo positivo no contexto de não ser recrutado para a guerra. Isso é ressignificar. É mudar o molde de algo que aconteceu para então mudar o significado disso. Quando o significado daquele acontecimento se modifica, as respostas e o comportamento da pessoa também se modificam. Ressignificar é aprender a usar aquela situação e não a ser vítima dela. É olhar as coisas com outros olhos. Por exemplo, uma vez um pai chegou para o seu terapeuta com a filha adolescente e disse assim: doutor, por favor, dá um jeito nessa menina, a gente não aguenta mais, ela não me ouve, ela não ouve a mãe dela, ela tem uma opinião própria e fica discutindo a opinião dela, impondo a opinião dela, a gente não aguenta mais discutir e tal. E aí, quando ele terminou de falar tudo isso, o terapeuta olhou e disse: não seria bom que ela tivesse uma opinião forte, uma personalidade bem definida no momento em que ela fosse sair de casa e enfrentar a vida? Naquele momento, aquele comportamento da menina, que era ruim no contexto de brigas familiares, se tornou algo muito positivo no contexto de ela ser preparada e estar pronta para a vida adulta. Uma vez, nós estávamos saindo de casa, eu, meu marido e na época eu só tinha o Lorenzo, e nós estávamos saindo de casa e íamos no supermercado. E quando nós estávamos atravessando uma avenida, veio um carro e bateu no nosso. Não aconteceu nada grave, mas o carro amassou e nós tivemos que ficar lá algum tempo naquela situação. Quando a gente resolveu tudo aquilo, a gente chegou até o supermercado, o supermercado tinha acabado de ser assaltado. E as pessoas estavam lá desesperadas porque levaram tudo. Então, ter o carro batido no contexto de precisar agora levar no mecânico,
demorar não sei quanto tempo para arrumar, é algo negativo. Mas é algo positivo no contexto de nós não termos sido assaltados. Então, ressignificar é mudar esse significado. É aquele velho ditado de pegar o limão e fazer limonada. O caipirinha. Sem julgamento. Uma vez uma funcionária da Bolsa de Valores perdeu $1 milhão. Seu chefe chamou ela no seu escritório e ela já foi lá bem preparada, né? E disse assim, eu já sei porque que o senhor me chamou aqui. O senhor vai me demitir, né? Ele olhou para ela e disse assim, demiti-la? Mas eu acabei de gastar $1 milhão no seu aprendizado. Perder $1 milhão no contexto financeiro é muito ruim. Só que no contexto de ter uma funcionária que agora será muito mais dedicada, que vai cuidar muito mais do seu trabalho e que vai ser grata ao seu chefe por ter dado mais uma oportunidade, é uma outra forma de ver essa situação. Entendem? Em todos os acontecimentos e a todo comportamento, nós podemos fazer essa avaliação. Nós podemos ver em que molde isso se encaixa. Pode mudar? Ele se encaixa em algum contexto? Outra vez, um político que era mais velho, ele já era mais idoso, estava competindo com um rapaz mais jovem. E aí foi indagado numa entrevista se ele estava preocupado com o fato de ter uma idade um pouco mais avançada. E aí ele respondeu assim, a minha idade não vai entrar em questão aqui. Eu não vou discutir sobre um candidato que é mais imaturo e inexperiente do que eu. O fato de ter uma idade avançada pode ser negativo no contexto de ter aquela virilidade para trabalhar, de ter mais fôlego para o trabalho. Mas é algo muito positivo no contexto de ter mais experiência e mais maturidade para o cargo. Não preciso nem dizer quem foi que ganhou as eleições. Isso é ressignificar, é mudar o significado de algo. E é incrível como isso muda a forma como a gente vê e como a gente se sente. Testem isso no dia a dia de vocês. Façam todos os dias. Se acontece algo, meditem sobre isso. Pensem no que aquilo significa e se tem como alterar o significado disso. Se tem como olhar com um outro olhar. Voltando ali à história do pai e da filha, né? Antes, aquele comportamento dela gerava um sentimento ruim em toda a família. Vocês pararam para analisar isso? Eles tinham um mau relacionamento com a filha pelo significado que eles atribuíram ao comportamento dela. No momento em que eles mudaram o significado daquele comportamento como algo positivo, como algo que ia ser bom para ela, para a vida dela, e que isso, graças à boa educação que eles deram, o relacionamento familiar melhorou. Então a gente pode mudar tanto a nossa vida, como a nossa vida familiar, a nossa vida no nosso meio social, entre os nossos colegas de trabalho. Eu quero saber de vocês, se tem algo na vida de vocês, se tem algum comportamento, se tem algum acontecimento que é algo frequente ou que quando acontece incomoda bastante, se vocês conseguem mudar o significado dele. Muda o molde, olha de outras formas, de outros ângulos e vê como vocês se sentem em relação a isso. Se ficou alguma dúvida, me perguntem, me mandem WhatsApp, me mandem direct no Insta, me mandem aqui no YouTube e eu tô sempre aqui de olho para ajudar vocês a tornar a vida de vocês muito melhor, muito mais leve, muito mais feliz. Se tu gostou desse vídeo, compartilha ele com todas as pessoas que tu considera que vão se beneficiar com tudo isso. E muito obrigada por estarem aqui comigo hoje. Um beijo enorme no coração de vocês e até o próximo. Tchau, tchau.